Então eu vou chamar aqui o nosso querido Rafael Benega. Cadê ele? Está aqui. Então, para esse cara incrível. Vocês vão ver o currículo dele, hein? Seja bem-vindo. Oi, Ed, boa Ô, noite. meu filho, é assim que você fala, né, com a gente. Meu filho. Ou filhote também, né? Que, Você que viu isso aqui? aconteceu? Isso daqui, na verdade, é um novo momento. Seja bem-vindo aos carecas, meu amigo. Tô chegando aos 40 anos, está na hora de assumir que as coisas Ah, estão, né? Que o cabelo nossa. tá caindo, né? Tá ficando branco Fi- e caindo. Então, tô Ficou muito deixando. bom, cara. Eu gostei bastante, viu? Eu vou ficar parecido com você. Eu estou preparando o couro cabeludo, né? Porque É, estava protegido pelo cabelo, né? é Então, muito protetor solar, viu? isso, né? Então Muito agora protetor solar. eu vou ficar um mês assim e depois eu vou ficar parecido contigo. Isso. Tô vendo aqui Ah, alguns olha, alunos meus, ó, tem a Silvia, o isso, tem Alexandre, tem bastante, bastante gente Alexandre, aí. Neide, Gonzaga tá entrando. Compartilha, gente, essa live para chegar ao máximo, a gente atingir um público máximo. Eu vou fazer isso agora, o Rafael também acho que vai fazer. Já Eu vou fiz, já, na convidar, já verdade. fez? Eu vou aqui compartilhar para uns 6. Estou aqui compartilhando, pronto. É isso aí. E a minha É, ansiedade é a mesma com a do Jailson também, porque ter vocês na minha live é incrível, cara, porque a gente fez umas parcerias aí um tempo atrás, né? E eu cresci muito com essas parcerias. Foi aonde eu defini minha barba. Você gostou daquela foto lá de 2014 e 2020? somos vivos e evolutivos. Aquela foto mostra Gente, eu exatamente fiquei isso, né? abismado. O meu olho direito é isso. Eu fiquei abismado de ver a diferença do meu olho direito e das minhas sobrancelhas. Estavam Sim, descendentes sim. minhas sobrancelhas. Sim, sim. E não é só a parte, né, Ed, ali naquela imagem, não era só a parte do designer que estava descendente, era a própria É, estrutura que a era, né? estrutura, é. Aí depois eu fui É. entendendo algumas coisas que você sabe um pouco da minha vida particular. Eu fui entender o porquê de algumas coisas que aconteceram, né? Eu falei, eu fiz uma puta, desculpa o palavreado, eu fiz uma puta de uma reflexão, cara, assim, depois que eu consegui achar essas fotos, né? Porque eu vou falar um pouco de visagismo do Ed Carlos, de como eu comecei na profissão e de como eu atingi a profissão, mostrando as fotos de como eu era antes, cara. Vocês vão ver, é muito legal. Então, seja bem-vindo, Rafael. Vou Obrigado aqui pelo ler convite, Ed. vou ler aqui o seu currículo, seu breve currículo. Bom, é o professor Rafael Benega. Eu vou falar em primeiro lugar que esse cara ali também foi coordenador como que fala? Do simpósio de design de sobrancelhas, quando a gente fica lá no. E Fui orador. orador, né? Fui Foi orador, isso, orador do segundo simpósio de design de sobrancelhas do Brasil. Incrível, quem não foi isso. perdeu. Né? E ele ajudou a gente a fazer a coordenação toda, ele com o Jailson Mello, e foi incrível, foi um evento bem bacana, a gente aprendeu bastante. Então, além de ser um aficionado pela literatura da área, Rafael Benega estudou com os maiores na referência nacional e internacional da área. Conhece um pouco de sua. Vamos conhecer um pouco da formação dele. Ele é personal e professional coaching da Sociedade Brasileira de Coaching, visagismo, método Morfovisage, que foi ele que criou junto com o professor Jailson Mello. Ele é morfopsicologista, pode ser assim? Morfopsicólogo. Morfopsicólogo, com o doutor Julián Gabarré. Ele estudou em Barcelona, na Espanha, com esse cara. Cara incrível, eu tive a honra de assistir lá no simpósio, no congresso de visagismo, na British Fair, né? A magia da excelência de Walt Disney World, Orlando, Estados Unidos. Esse cara foi fazer esse curso lá, mano. Esse é o meu sonho. Eu vou Um curso realizar ele, viu? incrível, vale a pena. Vale a Fiquei uma pena, semana né? nos parques da Disney entendendo Inclusive, como é a magia da excelência. Muito bom. isso, inclusive você colocou alguns métodos no nosso simpósio, né? Foi, foi. Analista de perfil comportamental da ADV, né? Isso. É o método Nossa, DISC. é um método DISC, é um monte Isso. de coisas em inglês que eu ainda estou tentando aprender, tá? É não sei o que de Portugal. Eu fiz o curso, eu sou perito em microexpressão facial pela The Ó, School of Face, né?
que é Uhum. a escola da face dentro da... O professor Freitas Magalhães, ele criou Ah, essa escola e é como se fosse um braço lá da Universidade Fernando Pessoa. É muito legal. puta, o Freitas, ele é incrível, né? É, foi muito Foi outro legal. que eu tive a honra. E formando, ele está formando em psicanálise clínica na IBCP, né? Coordenador do Isso. Congresso e foi coordenador, é coordenador, né? Do Congresso Fui, Internacional. Fui, né? Então, foi fui. coordenador do Congresso Internacional de Visagismo na Beauty Fair, que é uma das É, maiores feiras aí do mundo, de 2016 a 2019, é isso? isso. Nós criamos, na verdade, o congresso, né? Levamos O o projeto para a Congresso. Beauty Fair, criamos o congresso e eu coordenei junto com o professor Jailson por 4 anos. Foi uma experiência muito legal. É que nem a menina tá falando aqui, a Adriana. O Rafael é fodástico com PH ainda. A Adri foi minha aluna recentemente, Ah, grande maquiadora. então a pergunta que não quer calar, Rafael. Hum. O que, que é morfopsicologia? Morfopsicologia, Ed. Eu gosto sempre de explicar ela, o que é a morfopsicologia pelo próprio significado da palavra, tá? Aham, Eu, com essa cabeça gigante, essa cara de nerd aqui, dá para perceber que eu gosto muito de estudar. Então, aham, eu sou da galera do fundão na escola, mas eu sempre gostei aham, muito de estudar. E eu gosto da origem das palavras. Então, eu vou explicar a morfopsicologia pela própria origem da palavra. É uma palavra composta, né, por 3 palavras, morfo, psico e logia, e todas elas têm origem no grego, né? aham, Morfo vem de morfos, que significa forma. Psico a gente vai buscar lá em Aristóteles, né? Que ele vai a primeira pessoa a formular algo sobre a psique e ele classifica a psique como uma alma, né? Como a alma humana, na verdade. É aquilo, não tem nada a ver com espírito essa alma, e sim aquilo que anima, é aquilo que faz a pessoa realmente viver, né? Porque sem a nossa mente a gente é um vegetal, né? Tanto é que falam que as pessoas que não têm condição de se manter vegetam. Então, o Aristóteles é a primeira pessoa quem vai falar a respeito dessa capacidade humana de pensar. Então, ele vai chamar isso de psique. aham, E logia vem também do grego logos, né, que significa estudo. Então, para falar de morfopsicologia, é interessante a gente falar de trás para frente. Então, certo, logos, psique e morfo, né? Então, estudo da psique humana através da forma. Qual forma? A forma do rosto. Tá? Então, eu certo. acho que é a maneira mais simples da gente explicar a morfopsicologia. Ela teve início em 1930, mais ou menos, né, na França, com o Dr. Louis Corman, um médico psiquiatra, e desde Aham. então ela vem se desenvolvendo, principalmente na França, na Espanha, na Itália, e agora ganha muita força aqui no Brasil. E também no Reino Unido, né, principalmente na Inglaterra, não como morfopsicologia, mas como ciência da face mesmo. Tem bastante artigos científicos, tem eu não vou lembrar o nome da universidade, acho que é University College London, lá em Londres, faz um trabalho de pesquisa muito grande. A própria Universidade de Oxford também faz um estudo muito legal. Tem Aham. bastante matérias aí, bastante artigos já publicado por pesquisadores dessas instituições. É bem Entendi. interessante o trabalho que eles vêm fazendo. Bom, eu tive a honra de estudar um pouco aí, fazer o curso contigo de morfopsicologia. Isso. Claro, a gente sai Duas com vezes, bastante, né? 2 vezes, né? A gente sai com bastante dúvida, mas com bastante ciência, porque a Sim. morfopsicologia, ela é uma ciência puríssima, né? Inclusive, muita gente acha que isso é achismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa ciência incrível da morfopsicologia, que a gente É, está lançando aqui, né? Porque muita gente ainda me chamou, falou assim, Ed, o que é isso, morfopsicologia? Nunca me falar, cara, o que é isso? Aí as pessoas veio falar no curso um pouco brevemente, porque a gente vai adaptando essa nova metodologia junto com o visagismo, né? Fazer essa junção para que as pessoas entendam a morfopsicologia, né? É. A morfopsicologia é por conta do cientificismo cartesiano, que é o que Uhum. realmente as pessoas usam como ciência, o que é o cientificismo cartesiano? Né? Depois de Descartes,
tudo que é para ser considerado ciência tem que ter lá duas alternativas, né? Tem que ter dois caminhos e você vai comprovar qual desses dois caminhos é o verdadeiro, né? Tem duas hipóteses e você confirma uma. Isso traça-se o plano cartesiano e vai fazer a investigação. Eu não gosto muito de classificar a morfopsicologia como esse tipo de ciência porque, assim, quando a gente fala de ciências humanas, né, psicologia entra na parte de ciências humanas, não dá para ser cartesiano, não dá para a gente ser matemático, né? Por exemplo, falar que uma pessoa, por conta de alguma coisa, ela tem um tipo de personalidade. Não, não é assim Aham. que funciona. E como eu conversei com você ontem, quando você me mandou as suas fotografias, nós somos pessoas vivas. E por Sim. ser vivos, somos evolutivos. E assim deve ser o estudo da face, o estudo da personalidade humana, vivo e evolutivo, tá? Uhum. Posto isso, eu acredito que a morfopsicologia é mais uma ciência de conhecimento. Quando a gente vai olhar também a etimologia, né, ou seja, o significado da palavra ciência, a gente vai encontrar lá no grego também, e sapientia, que significa sabedoria e conhecimento. Então, classificando a morfopsicologia como uma sabedoria e conhecimento, sim, ela é uma tipologia de ciência e está classificada como uma disciplina dentro da ciência humana da psicologia. Aqui no Brasil ainda não é trabalhada dentro das universidades, né? Como uma ciência, apesar de já ter um estudo muito interessante, né? Tem duas teses, uma de doutorado e uma de mestrado, já defendida pela USP, né? Foram defendidas Certo. por alunos na USP, mas ainda ela não é utilizada dentro das universidades como uma disciplina do curso de psicologia. Eu acho que dentro em breve isso vai acontecer, tá? Vai. Porque o conhecimento é muito interessante. Muito bom. Mas vamos trazer então para aquilo que as pessoas estão ansiosas em ouvir, né? Que é as sobrancelhas Sobrancelha. na morfopsicologia. Nós tivemos aí o professor Jair falando de proporção, nós tivemos o professor falando de fisiognomonia, né? Fábio, né? O Fábio, né? O Fábio Peloso, incrível. E agora chegou a sua vez de falar de morfopsicologia nas sobrancelhas. Eu queria que você falasse sobre um pouco sobre tônico, sobre, né? Diátono, atonia e Diátono. tonicidade, dilatação e Isso, estou retração, lembrando. né? Eu queria que você É, falasse um pouquinho disso, porque você tem acompanhado a minha história dentro do que vem acontecendo no mercado de design de sobrancelha, micropigmentação. Você viveu um pouquinho da nossa dor de ver aquelas coisas erradas. Vocês até indicam o meu trabalho para quando vocês fazem a consultoria visagista e da morfopsicologia nas pessoas. Inclusive, eu até fiz uma consultoria numa cliente sua. E eu queria que você explanasse um pouco sobre isso para que os micropigmentadores que estão de plantão aqui, eles enxerguem a sobrancelha de uma forma bem legal relacionado à morfopsicologia. eu assisti a sua live com o professor Jailson, né, que é meu sócio, inclusive, e ele falou uma coisa que é bastante interessante a gente começar a falar por ela, que é dentro da antropologia a sobrancelha, né? A protuberância supraciliar, ela era uma informação lá quando a gente era ainda um Homo sapiens, né? Aham, No começo da nossa evolução, quando a gente tinha uma protuberância supraciliar mais forte, isso dava para a gente uma associação de controle, uma associação também a uma pessoa que se impunha mais, né? Com os demais. Então, tinha um aspecto de liderança. Na leitura da morfopsicologia, como que a gente vai analisar a sobrancelha? Ela faz parte de um todo e esse todo é o nosso rosto. Então, a análise só da sobrancelha, ela acaba sendo um grande equívoco, porque eu preciso associar ela sim. às outras partes do nosso rosto, tá? Aham, Mas como região, como localização da sobrancelha dentro desse todo, né, do rosto, que ela está aqui na protuberância supraciliar, logo em cima do olho, a gente vai olhar essa região toda, né, essa grande região, como a região da racionalidade. uhum, Tá? Então tem a ver com a nossa capacidade ou não de desenvolver a nossa racionalidade. O que a gente certo. faz de leitura fixa
da sobrancelha. Ela vai falar sobre a colocação ou desprendimento, né, de energia psíquica para realizar as nossas coisas. Então, quanto que eu coloco de energia para realizar aquilo que eu sou? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais instintiva, uma pessoa de mais ação, se eu sou uma pessoa mais emocional, que trabalha mais na parte dos sentimentos, ou se eu racionalizo mais, quanto de energia eu coloco para ter realizar essa informação de instinto, movimento, na verdade, emoção ou racionalização. Então, é essa Uhum. função na leitura dentro da morfopsicologia da nossa sobrancelha. Aí vai ter um monte de variações. A gente pode até trabalhar um pouco aqui quais são essas variações, Então tá? explica um pouquinho para a gente sobre essas variações da morfopsicologia nas sobrancelhas. Tá, tudo na morfopsicologia, a gente vai fazer uma análise com base em duas leis biológicas. A primeira lei biológica é a lei de dilatação e retração. Então, tudo que for dilatado, tudo que for grande, vai dar uma expansividade. A leitura dessa coisa dentro do rosto, dessa região no rosto, vai falar de expansividade. Tudo que for retraído, que for estreito, fino ou afundado, nós vamos falar de introversão, né? Certo. A introversão não tem a ver com timidez, tá? Eu acho que a Tá. classificação mais próxima é aquela que o Jung fala, né? De extroversão e introversão. Extrovertido é aquele que busca recarregar a sua energia no outro. O introvertido é aquele que busca recarregar a sua energia em si mesmo. Então ele precisa de um tempo com ele mesmo para que ele possa recarregar as suas energias. Então essa é a primeira lei biológica. A segunda é a lei de tonicidade e atonia, que vai falar de vibração. Que Aham. vibração, né? Do tônus, esse tônus, né? Essa musculatura, essa região, ela é mais ascendente, ela é mais descendente, ela é mais rígida, ela é mais adiposa. Quanto mais rígida, mais ascendente, ou seja, para cima, quanto mais espessa, mais grossa, com mais pelo tiver essa sobrancelha, mais tônica ela será. E isso vai Uhum. dar uma atividade. Tá? Então essa pessoa vai ficar, essa região fica ativada. Quanto menos pelo tem, quanto menos protuberância tem, quanto mais descendente for esta região, ou quanto mais adiposidade ela tiver, mais atonia, ou seja, essa energia será mais passiva, tá? Então vai ser Aham. mais receptiva. Então, se a gente consegue fazer essa associação dessas duas leis aí, de dilatação, retração, tonicidade e atonia, a gente consegue fazer uma classificação bem próxima dos temperamentos segundo Hipócrates e Cláudio Galeno. Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa associação, apesar de muita gente falar, olha, mas os temperamentos não é mais utilizado dentro da psicologia. Não, né? Tudo que for quatro, né, que tiver a ver com uma análise quádrupla, a gente vai falar de temperamentos, tá? Os Até o próprio Jung, temperamentos. quando faz aquela associação dos 16 tipos de pessoas, ele está fazendo uma associação dos quatro temperamentos associados a Uhum. eles mesmos, né? Então temos 4 vezes 4, 16 tipos de personalidade. Então, tudo é dentro do temperamento. Então, por exemplo, o que é dilatado e átono, Aham. ou seja, dilatado e frágil, nós vamos ter uma classificação fleumática. Tudo que é Certo. dilatado e potente, dilatado e tônico, nós vamos ter uma classificação mais sanguínea. Tudo que for Aham. estreito, for apertado, for pequeno e tônico, ou seja, potente, nós vamos ter uma classificação mais colérica. Tudo que for Uhum. pequeno, estreito e sem energia, ou seja, sem pelo ou adiposo, nós vamos ter uma classificação mais melancólica. Então aí a gente consegue associar isso à sobrancelha. Que tipo de informação tem nesta sobrancelha? É uma informação mais fleumática, mais sanguínea, mais colérica ou mais melancólica? E aí a gente consegue entender como é que a pessoa emprega a energia para realizar as coisas dela, seja no campo emocional, no campo da realização ou no campo da racionalização. Isso que você falou é muito importante, que eu estou aqui racionalizando isso que você está falando, porque aquilo que você falou de a sobrancelha não espessa, muito espessa,
as pessoas também têm que fazer não só a visualização dessa sobrancelha, dessa atonia, o que seja, para poder definir o formato que vai ser colocado nesse cliente, que vai ser adequado, né, a esse cliente, porque senão a gente acaba até colocando uma forma diferenciada, tirando aquela pessoa de... por isso que é bom estudar o ser humano um pouquinho antes, fazer uma consultoria, Sim. para que a gente não arranque a cliente totalmente de uma parte melancólica e joga ela para sanguínea, né, ou colérica, que seja, né? Porque senão a gente pode fazer uma deturpação mental, não é isso? Sim, na verdade, o que que acontece, Ed? Existe vários estudos aí que falam sobre o neurônio espelho. O que que é o neurônio Uhum. espelho? É aquele tipo de neurônio responsável pelo meu aprendizado, ou seja, eu vou copiar o que está no ambiente, ele é responsável por isso, por copiar aquilo que está no ambiente e transformar para que ele possa utilizar. E aí tem Aham. uma máxima de quem trabalha com imagem e vai estudar a psicologia da imagem que fala o seguinte: é como eu me vejo, eu me comporto. Como as Hum, pessoas me veem, influenciam como elas me tratam. Eu sempre sim. faço uma associação muito legal. Hoje eu estou morando aqui na Baixada Santista, né? Eu moro na praia Que e eu não delícia, vejo né? ninguém. É bacana, é gostoso. Eu não vejo ninguém de terno na praia. Por quê? Eu preciso de um ambiente propício para que eu possa me vestir o terno e me Uhum. comportar adequadamente conforme aquela vestimenta. Também, quando eu estou em São Paulo, faz muito tempo, na verdade, que eu não vou a São Paulo por conta da pandemia. Eu não vejo ninguém de maiô, de biquíni ou de sunga ou de roupa de banho em escritório, porque o ambiente lá não é propício para isso. Então, quando eu Exatamente. coloco no meu rosto uma imagem que não é propícia para mim, vai influenciar na maneira como eu me comporto. Então é muito interessante você saber a imagem que você está colocando na sua cliente, né? Porque geralmente o Aham. design de sobrancelha ou a micropigmentação quem faz é a mulher. Acho que é 90%, né? De você que é o profissional da área pode falar um pouco mais a Mas respeito a disso. gente está aí caminhando para um Tal- nicho masculino. Eu Mas mesmo ainda já. é início, né? Eu tô aí. Eu tenho até algumas experiências masculinas, bacana. Inclusive, eu peguei um rapazinho na Universidade de Morumbi, que ele é psicólogo. E quando eu comecei a falar com ele da personalidade dele junto com as sobrancelhas, o cara ele não pensou duas vezes. Ele falou assim: Ed, eu quero fazer sobrancelha contigo. Ele já agendou assim, de um dia para o outro. Mas para ele ter agendado comigo, Rafael, montei o projeto. Você sabe como que eu trabalho, né? Eu monto o Sim, sei, projeto sei. antes para o cliente se identificar com aquele novo visual, para aí partir para uma execução do trabalho. E aí foi muito louco, porque ele falou, Ed, é isso que eu estou procurando. E aí a gente faz aquela associação da fisiognomonia, morfovisagismo, onde o cara começa as coisas e não termina. Eu fui falando mais ou menos isso. O cara, ele ficou assim olhando para mim e falou: Você é psicólogo? Eu falei: Não. É que a gente estuda essas ferramentas para poder a gente adequar a tua imagem de acordo com aquilo que você está vivendo de momento, né? E que você vai viver para o futuro. E foi muito maravilhoso, porque ele já fez a sobrancelha uma vez, passou uns 8 meses mais ou menos, ele voltou para refazer de novo a sobrancelha, realçar, na verdade, aquilo que eu já tinha feito. E ele falou: Ed, eu estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo um pouco mais poderoso nas minhas decisões. Porque eu tinha dado uma dica para ele, porque ele é psicólogo, mas ele estava andando, não tá, andando com calça rasgada, essas coisas todas, né? Eu falei, meu, olha, aí eu dei uma dica para ele, ele mudou, foi muito legal. E ele falou assim: Ed, eu não fico mais sem fazer as sobrancelhas. Então eu acho que associando tudo isso que você falou e a gente aprender a fazer leitura da face, né, que é importante, porque existe a leitura fixa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a leitura fixa e a leitura não fixa, né, que a gente vai partir para a morfopsicologia mesmo, né? Tá. Na verdade, Ed, tem uma máxima dentro da morfopsicologia que os matemáticos eles falam, meu Deus, mas como pode isso, né? Que na morfopsicologia a gente, de cara, a gente aprende o seguinte, que o todo é mais importante do que a soma das partes. Sim. Né? Então, matematicamente isso é impossível, mas em se tratando de pessoa humana, tudo é possível, né? Porque tudo é vivo É. evolutivo. Então,
pode se fazer dessa maneira, tá? Então, como que Aham. vai funcionar isso daí? Eu preciso, claro, que observar esse desenho, né, essa estrutura da sobrancelha, mas eu preciso associar as outras coisas. Porque, por exemplo, tá? Uma sobrancelha muito pilosa, ou seja, com muito pelo, tipo a do Caio Tipo a Castro, do por Peloso. exemplo, A do Peloso. tipo a do Peloso. Deixa eu dar um oi para ele, Ele tá um oi aqui, para a Fabi doido pra que a gente também. falar. Né? Essas pessoas, elas têm a leitura fixa dessa sobrancelha aí, é que essa pessoa despende muita energia psíquica para aquilo que ela se dispõe a fazer. Quer dizer, então, que essa pessoa vai fazer tudo com muita força? Não. Não. Porque o que acontece? Eu preciso associar isso a outras regiões do rosto. Por exemplo, a mandíbula, o queixo, né? Ou o arco do zigomático, o tipo, né? de testa que essa pessoa tem. Então não dá para a gente falar, olha, sobrancelha assim será assado. Isso na morfopsicologia não acontece, porque ninguém é uma Tá, sobrancelha andando sozinha na rua. Tá? certo. Então as pessoas é um conjunto, é tudo. Né? Então a gente tem que sempre fazer essa associação. Tá? É Aham, muito importante. E a leitura fixa ela serve para que a gente possa ter um norte. Para quando a sim. gente fizer a associação, a gente entender como é que é a característica de personalidade dessa pessoa, tá? Uhum. E Então, quando o a gente que... faz. Deixa eu só fazer uma pontuação, porque quando eu Tá, falo de personalidade, o rosto, muitas vezes as pessoas falam, mas é determinista, né? A análise tanto da fisiognomonia, já que o Fábio está aqui, quanto da morfopsicologia, não é. Porque a gente consegue entender os traços, ou seja, as principais características, mas eu esqueço quando eu faço essa afirmação do determinismo, que existe uma coisa bíblica. Sei que você é evangélico, eu gosto muito de usar algumas coisas da Bíblia, fala do livre-arbítrio, né? Que é quando eu sim. tenho a capacidade de escolher aquilo que eu quero fazer. Então, tem a estrutura, mas eu posso querer não usar. E tá tudo certo. Né? Eu Uhum. tenho a condição. Né? Tem lá uma forma redonda e uma forma. Olha lá, o Fábio falando, possíveis padrões de comportamento. Exatamente isso, Fábio. Exatamente. Né? Nada estático. Existe lá, eu quero fazer um bolo. Tem a forma redonda, quero fazer um bolo de chocolate. Uma redonda com furo e uma forma retangular. Eu posso escolher qualquer uma das formas, mas o bolo será de chocolate. Uhum. E o que que você me, Entendeu? o que que você me diz quando a cliente chega querendo uma sobrancelha da fulana de tal? Isso eu chamo de modismo. É muito comum na área da beleza essas coisas, a replicação, né? Eu acho muito comum e muito perigoso, É, né? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, um tipo de estrutura que suporta algumas alterações da minha imagem. certo. Né? Essas mesmas alterações feitas na minha imagem, talvez você não suporte. Claro, Né? exatamente. Então a gente tem que verificar essas informações, tá? Não, por Tem que ver se ela exemplo, suporta carregar aquela imagem, né? vou ter que falar mal da sua carreira aí, tá, Ed? Pode Não dos falar. profissionais, mas da carreira. Essa maldita sobrancelha da madrasta do 101 Dálmatas, que todo mundo quer colocar ela, hoje um pouco menos, mas quando começou era febre. É uma sobrancelha de muita força. Então nós temos duas linhas inclinadas, né? E geralmente um pouco grossa, e era mais grossa e marcada, né? Ou seja, com uma Uhum. coloração forte. Temos duas linhas inclinadas, ou seja, duas linhas de dinamismos, que vai falar um pouco do temperamento sanguíneo. Uma linha que sobe, uma linha ascendente de muita força, né? Porque ela geralmente sobe mais grossa, porque é assim que funciona a sobrancelha, Sim. né? É. Eu esqueço, quando nasce eu esqueço o nome. Eu sei que essa região aqui chama cauda, mas aqui eu não me lembro como chama, É né? início mesmo. O início da A gente sobrancelha é chama de mais início, grosso, é. então ela sobe de forma bem forte, aí termina e faz, né, outra linha inclinada para baixo, Aham. e quando termina aquela pontinha fininha, né? Quando Fininha, a gente né? fala de disposição de energia, conforme eu falei no começo
da live a respeito de através da sobrancelha que a gente verifica como é que a pessoa, corpo da sobrancelha, as meninas falando, a Isso. Mari e a Aí, Fabi aí é falando o aqui. corpo, é que você apontou aqui, é início, né? Isso. É início, corpo e depois a É cauda, a né? cauda, isso. A gente vai falar de como eu coloco a minha energia psíquica para realizar aquilo que eu desejo, seja no campo afetivo, instintivo ou racional. Eu vou dizer a seguinte informação: eu começo de forma bem dinâmica, né, bem sanguínea, com muita força, com muito dinamismo, e depois eu também declino com muito dinamismo, perdendo energia, porque muita energia, pouca energia quando eu afino ela no final. E Uhum. isso é muito arriscado quando a pessoa não tem, olha lá, a Raca está falando prolongamento final, né? Cauda. É Sim. porque assim, eu não tenho os termos técnicos da profissão de vocês, a gente usa o que está na morfopsicologia. Peço até desculpas por estar falando Não, você sem tem usar a o termologia de assunto. vocês. Não, o assunto aqui é morfopsicologia. Sim, sim. Aí depois a pessoa ela aperfeiçoa dentro Vai da profissão. adequando, né? Vai Isso. Nós adequando, estamos né? falando de morfopsicologia, eu quero que seja morfopsicologia. Então aí Não tem aula de essas design de sobrancelhas. Aí tem essas informações, Ed. Então eu começo com uma grande energia psíquica, como eu Sim. me vejo por conta daqueles do neurônio espelho, conforme eu Aham. expliquei, né? Como eu me vejo, eu vou acabar me comportando, então eu vou me comportar dessa maneira. A tendência é eu começar a fazer essas coisas, ok? Olha lá o Fabinho falando, porque não precisa pedir desculpa. Ok, Ele obrigado. já logo fala, E puta aula. também e também a Raca também falou, estou entendendo tudo, obrigado, sem problemas, né? Então é mais ou menos assim que vai funcionar, Ed, tá? Aham. A gente tem que perceber o seguinte, o nosso rosto, o Freitas Magalhães fala uma coisa que eu acho que é incrível. Ele fala o seguinte, que a face humana, como um todo, deveria ser considerado um órgão Sim. assim como o coração, tudo, né? E um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Mas é o coração que faz o bombeamento do sangue, pulmão que vai oxigenar e tirar os gases tóxicos, mas é através do rosto que eu consigo demonstrar para o mundo, ou seja, fazer a minha comunicação daquilo que existe dentro da minha psique, né? Então, isso é muito importante. O rosto, ele não tem filtro. Sim. Eu não consigo controlar, estou fazendo um monte de expressão da face aqui para vocês enquanto eu vou falando. Eu não consigo controlar aquilo que eu vou demonstrar no meu rosto. Eu consigo Aham. controlar o meu discurso. Eu penso naquilo que eu vou falar e acabo falando. Hum. Mas as expressões que eu vou fazer aqui não dá. Então é a comunicação do sentimento que o nosso encéfalo, né? Todo mundo acha que o que está aqui dentro é cérebro. Não é cérebro, tá, gente? Isso aqui chama-se encéfalo, né? Que o Encéfalo. nosso encéfalo tá sentindo, tá Boa, pensando, vai vou começar a mostrar mudar aqui. agora. O nosso encéfalo está pensando. Teve até uma vez uma crítica aí na internet, e eu até sugiro que vocês leiam o livro da doutora Carla Chespo, né, que é uma Características. neuropsicóloga, uma neurocientista maravilhosa, muito bem conceituada, dá aula em grandes universidades, e ela fala o seguinte, que o nosso cérebro, ele vai desde o encéfalo até o dedão do pé, porque onde tem neurônio tem cérebro. Né? Isso que está aqui dentro chama-se encéfalo. Tanto é que ninguém faz exame de cerebrograma, faz Até então que o encefalograma. nosso corpo, quando a gente tem morte cerebral, ele continua funcionando com os aparelhos, né? Porque Então os neurônios estão todos ativos no nós restante do temos um nosso monte de corpo. cérebro dentro do corpo, né? Exatamente. Né? E Então, agora me fala um pouquinho também, as pessoas que buscam deixar a sobrancelha mais imponente no Botox, né? E a harmonização facial. Você, como trabalha a área da morfopsicologia, agora estudando essa questão da psicanálise, o que você avalia, o que você pode nos alertar, nos ensinar em relação a isso, para poder argumentar com o nosso cliente, que às vezes pergunta assim, Ed, o que você acha de eu fazer Botox aqui? Eu não aguento mais ver essa linha, eu não aguento ver mais isso, a gente sabe que é uma linguagem não verbal e que o nosso encéfalo, né, olha aí, ele pensa e faz com que os músculos reagem, né? O que você fala sobre isso?
Só para encerrar, o Fábio está perguntando o nome do livro, não me lembro. Eu tenho dislexia, tá, gente? Então eu esqueço algumas coisas. Nomes são isso. A Carla Dias, o pessoal colocar lá no Google que vai aparecer o livro dela, é maravilhoso e é baratinho, vale a pena comprar. O Ed, todo mundo me pergunta isso. Você é a favor ou contra a utilização de Botox, né? Eu sou veemente contra. Putz, sou veemente a favor. Uhum. Tudo depende do porquê Desde que você que. vai colocar, né? Então, tem que ter um motivo, né? Mexer no nosso rosto vai mexer na maneira com que o nosso encéfalo faz a comunicação. Aham. Então, isso é um pouco arriscado, tá? Como eu também sou veemente contra a micropigmentação que transforma o design da sobrancelha. E sou veemente Uhum. a favor. Tá? Então, Sim. tudo vai depender da intenção e do conhecimento que você tem sobre você para poder fazer essa alteração na imagem. Toda alteração de imagem, ela é bem-vinda, desde que você saiba aquilo que você está fazendo, tá? Existe um Aham. estudo sobre o Botox da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. São dois estudos, eu Uhum. vou falar a respeito dele, tá? Que fala o seguinte, que a utilização da toxina botulínica por muito tempo, principalmente na região da glabela. Para quem não conhece a região da glabela, Uhum. essa região central aqui, né? É o T, é o famoso T aqui, É. né? É a terminação do nervo do trigêmeo. Né? O Certo. nervo trigêmeo ele sai da região É. mediana do cérebro, né, do encéfalo, que é a parte lá próxima ao sistema límbico, aí ele vem ramificando e ele termina praticamente aqui no nosso centro da face. E Uhum. quando o nervo ele faz uma estrada de mão dupla. Ele traz Certo. informação nas regiões, mas ele leva lá para o encéfalo também as informações. E o nervo trigêmeo, ele não passa pela medula espinhal. E por isso ele também não vai passar pelo tronco encefálico. Ele leva a informação direto para a região central, que é a região do sistema límbico, onde tem Uhum. lá a amígdala, né, que é responsável pelas emoções. Então, as pessoas que usam em demasia e de forma prolongada a toxina botulínica, acaba ficando com uma estrutura ou um rosto mais apático, né? Eu não consigo demonstrar aquilo que eu sinto, porque eu vou travar o movimento muscular. Ok? É isso que vai fazer. Então eu não consigo trazer para cá a informação da minha emoção, mas eu também não consigo levar para lá o que eu estou vendo da emoção das outras pessoas. Então essas pessoas tendem a ficar um pouco mais apáticas. Um pouco Apáticas e mais rígidas, né? apáticas. Porque, na Exato. Não verdade, estou. quando, por exemplo, eu faço o formato da sobrancelha, porque normalmente o pessoal ergue até demais, dá um espaçamento aqui também, né? E aí a pessoa vai lá e faz o botox, fica tudo assim. E aí ela não consegue fazer isso, né? Ó. Então, mas aí o que que acontece? Ela não consegue demonstrar que, ou ela não consegue, através dos movimentos, demonstrar emoção. Porque se eu fizer assim para você, Ed, você Aham. vai perceber que eu tô com raiva de você, né? Se eu Sim. fizer assim para você, eu tô prestando atenção, tô curioso naquilo que você está É. fazendo. Quando eu travo esse nervo, eu travo essa musculatura, eu vou travar essa capacidade de transmitir lá para a região mediana do nosso encéfalo, né? E também de comunicar isso. Essa é a parte ruim. Vamos à parte boa, porque tudo tem Parte dois lados. boa. Existe um Sim. outro, ficam mais lerdinhas, exatamente, ficam mais lerdinhas emocionalmente falando, Fábio. A Fabi fez uma pergunta, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Não, já vou responder, ó, porque teu assunto é esse, Fabi. Mas a pessoa for muito impulsiva e agressiva, isso pode ser bom. Pode ser bom para outra coisa. Na mesma universidade, é uma universidade de referência na psicologia, existe um estudo também com a toxina botulínica, porque existe, lembra da história do neurônio espelho? Conforme eu me vejo, eu me comporto, conforme eu vejo as expressões de emoções nas outras pessoas, eu vou reconhecer. Então, por conta desse neurônio espelho, os pesquisadores estão aplicando a toxina botulínica com uma força maior, porém por um período menor, em casos de depressão grave. Porque quando Hum. eu estou depressivo, isso ainda é Aí seria legal, né? estudo.
Isso Tá, daí é um estudo, não estudo. tem nada, já tem alguns resultados, mas ainda não tem a publicação desse estudo e quando outra equipe, né, outro pesquisador faz a mesma pesquisa para poder comprovar a metodologia usada nesse estudo. Mas lá na universidade chegaram à conclusão de que auxilia, porque eu não consigo fazer a expressão da tristeza. Pessoa que está depressiva não fica com cara de feliz, né? Fica com a Claro, expressão da tristeza. Então, quando eu não me vejo triste, eu não me comporto. Eu melhoro a minha autoestima. Porque quando eu me vejo no espelho e eu estou com um espectro de tristeza, isso potencializa aquilo que eu estou sentindo, né? O próprio uhum, Paul Ekman, quando faz o estudo das microexpressões faciais, ele fala bem, uma das conclusões que ele chega é que se eu fizer a expressão de emoção, por exemplo, se eu ficar muito tempo com a marca da raiva, que é o que eu estou fazendo aqui, eu vou uhum. me sentir com essa emoção. Né? Tanto é, Ed, que se eu parar aqui e fazer essa expressão para você e continuar falando aqui nessa expressão, daqui a pouco Ah, você não vai aguentar, você vai acabar rindo, porque é impossível não retribuir a um sorriso. Freitas Magalhães fala o seguinte sobre sorriso, né? Que o sorriso é uma linha curva que endireita qualquer situação. Olha que é incrível isso verdade, daí. é verdade. Né? Então, esse neurônio espelho vai fazer com que eu faça essa comunicação e essa interação com o ambiente, tá? Então é ainda Hum, uma coisa bem rasa, mas já sim, tem algumas explicações, tá? Eu acho entendi. que vale a pena colocar aqui. O que que você me fala daquelas. Eu gostaria muito de que você explicasse um pouco mais, porque nós temos cliente que vem na região das sobrancelhas, que tem uma linha de expressão que ela vem nessa região, de tanta pessoa fazer aquele travamento, né? E é com essa parte frontal da ossatura mais saltada, né? Porque eu também Ó, vejo as pessoas. protuberância supraciliar em evidência, né? Isto. É, é, me dá uma luz em relação a isso para que as pessoas pisem um pouquinho no freio e avaliem melhor essa região, né? Para não colocar, não sei, tanta força assim, porque ela já tem força naquilo, não é? Tá, mas o que você gostaria de saber? Porque eu não entendi. Você quer saber o que significa essa Eu queria que você, marca essa aqui? linha, essa marca, porque eu vejo Tá. muitas clientes, porque assim, eu lido com muitas pessoas, Rafael, que tem essa linha de expressão, porque a realidade nossa não é a realidade de muitos micropigmentadores que expõem clientes mostrando técnica na internet, né? A realidade nossa, a minha realidade hoje, é que vem muitas pessoas com essa questão das expressões faciais em evidência, e eu tenho pego ultimamente pessoas com essa protuberância na região das sobrancelhas. O que você me fala em relação ao formato que as pessoas podem colocar de micro, e dando mais volume a isso? O que você me fala sobre isso? Eu não vou te responder de forma contundente, porque se eu Sim, falar que você deve fazer isso, vai virar uma regra, e não não, não existe quero. regra. Eu vou explicar o que essa região significa, aí de acordo com a intenção de imagem de cada cliente, fica mais fácil de vocês interpretarem, tá? Nós temos três Certo. regiões na nossa face. Vou dividir o rosto em três partes para vocês explicar, para vocês entenderem. Então, pescoço, mandíbula, queixo e boca, nós vamos falar do nosso movimento. Então, a gente vai chamar de região instintiva, é o fazer. Aqui o arco do zigomático, parte da sobrancelha e o nariz tem a ver com a região dos sentimentos, das emoções. A testa, têmpora, sobrancelha e olhos tem a ver com a racionalidade. O nariz, né, o nariz é o que liga. Se você for perceber, o nariz ele nasce bem aqui na região da glabela, né, bem no Nasal, centro glabela e aqui da nasal, é. sobrancelha, e ele vai ter a base dele aqui embaixo. Então, o nariz ele liga a testa à região emocional. Então, quando eu tenho um gargalo aqui nessa região, aquele nariz que vai, sabe, é grosso aqui embaixo e fica bem fundo lá atrás, ou faz um corte, faz uma marca bem Isso. forte aqui de expressão, eu vou quebrar, né, a leitura de forma simplista, tá, gente? Tá, Eu tá. vou quebrar essa ligação
que existe entre a emoção e a razão. O que que acontece? As pessoas que têm esse gargalo, elas tendência, não é uma coisa fixa, deixar isso bem claro, a separar muito claramente aquilo que é da emoção e aquilo que é da razão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando eu tenho a protuberância supraciliar, vai acarretar um sulco na testa, que vai dividir a testa em três partes. A parte inferior, o sulco seria a segunda, e a parte superior. O sulco, quanto mais intenso for, maior é a capacidade que a pessoa tem de ponderar, porque essa Uhum. região aqui da sobrancelha, a protuberância supraciliar, que pega toda essa musculatura aqui logo em cima da sobrancelha, a leitura que a gente faz dessa região é como a pessoa visualiza o externo. O sulco é o quanto essa pessoa pondera sobre aquilo que ela está visualizando. E a parte superior é como a pessoa elabora aquilo que ela viu e ponderou, como que ela vai trazer essa informação para ela. Então, quando eu diminuo essa protuberância, eu diminuo a capacidade, a informação, não a capacidade, tá? Eu diminuo a informação de capacidade de ponderação sobre o ambiente desta pessoa. O que pode ser muito bom quando a pessoa tem um sulco muito proeminente, quando ela tem essa protuberância supraciliar muito forte. O que pode ser muito ruim quando essa pessoa não tem o sulco muito marcado. Então, a Aham. gente tem que tomar muito cuidado com as alterações da face. Eu Sim. acho que tem que ficar muito claro, tá, para os profissionais de design de sobrancelha e de micropigmentação, que o trabalho de vocês é harmonização, Uhum. não de alteração. Sim. E a gente percebe, principalmente alguns que estão no início, de fazer a padronização. Eu aprendo uma técnica onde eu faço um tipo de desenho e eu não Igual para presto todo mundo. atenção e eu saio. Lembra, antigamente, quando estourou lá o platinado, tinha os salões de cabeleireiro que eram fábrica de loira. Eu tenho fábrica de sobrancelha. As pessoas, dá para ver, às vezes tem assinatura. Né? Dá para saber qual foi o profissional que fez aquela sobrancelha, porque é muito marcado, tá? É Então isso é incrível isso, muito né? importante, né? E Não dá, acaba virando gente. uma identidade igual para todo mundo, né? Quem trabalha com imagem pessoal, seja ela de qualquer maneira, tá? Tem que conhecer e dominar todas as técnicas, mas não pode esquecer de uma coisa muito importante, tá? Ah, São todos artistas. Então você sim. precisa ter essa capacidade de não replicar. O artista é aquele que coloca o que é dele e o que é da pessoa, não é aquele que replica. Esse daí é fazedor, não é design de sobrancelha, é Aham. fazedor de sobrancelha. Tá? Então eu acho que é muito importante saber isso. E outra coisa, eu gosto muito também de uma frase, eu tenho repetido essa frase sempre nas minhas lives, né? Você, como o Jung falava muito isso, domine todas as técnicas. Sim. Técnica Isso é qualquer muito um pode importante. dominar, qualquer um pode dominar, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana e entenda a outra alma humana que está na sua frente. Tá? Não Cara, queira colocar aquilo que é seu. Não é você quem vai sair com aquele carimbo na testa. É o seu cliente. Respeite a alma humana deste cliente. Tá? Então, aprenda todas as técnicas. Isso é importante. O design de sobrancelha, se não usar técnica, Ed, lascou. Lascou o Brasil, né? O Brasil tá lascado, como estão falando no Big Brother, né? exatamente. É aquilo que eu venho Tem que ter, falando. mas na hora de aplicar, não pode. Olha É, lá, a Silvia e, está falando, realçar, beleza, exato. Você fala uma coisa, Ed, você é repetitivo, você é redundante numa informação que eu acho incrível. Continue, tá? sim, Respeite o que é natural. o natural sempre vai ser belo.
né? Cara, o que você falou agora, até arrepiei, cara, sério mesmo. Não tô falando isso só para sensibilizar as pessoas, não, mas por isso que eu amo estar com vocês, porque vocês vão logo naquilo que. Porque a gente se conhece, né? Você conhece a minha história, você sabe de quanto eu tenho lutado, você A gente já sabe o está junto há porquê. 5 anos, né? Uns 5 anos Cinco a gente se anos, né? conhece, né? Você sabe o porquê que eu montei junto, né? A gente fez parceria. Por que que eu montei o Simpósio de Design de Sobrancelhas do Brasil? Porque comecei a enxergar que as pessoas esqueceram de ser designers de sobrancelhas. Quando a gente desenvolveu o projeto, que foi magnífico, eu cheguei a ouvir de pessoas falar, para que que eu quero fazer ir no evento de design de sobrancelhas se eu já sou Eu design de já sobrancelhas? sei. Eu já Aí sei. eu trago aqui para a live, né? Para live, estudos de fisiognomonia, de morfopsicologia, de proporção áurea, de visagismo, expressões faciais nós tivemos, ciência de rena e etc. Doutor falando de biossegurança e as pessoas falam para mim isso, né? Fala, cara, você com essas últimas palavras suas foi magnífico, né? E vai ficar, isso aqui vai ficar pro resto da vida, vai ficar salva essa live. Por isso que eu gosto de andar com pessoas inteligentes, porque a gente cresce bastante, Me né? esforço, eu não sou inteligente, não. Sim, Inteligência olha todo. o tamanho dessa razão, filho. Eu Meu tenho um Deus do HD céu. grande, vamos dizer assim, mas o que adianta ter um HD grande se a gente não É, colocar as informações lá? Tem que buscar a é, informação, né? Conheço é, muita gente de HD grande que abre a boca e só por Deus, né? é. Então, assim, eu quero deixar o meu muito obrigado, porque a live tem que ser encerrada por causa do tempo, né? Dá Porque eu uma quero. hora, né? Não quero sair dela live, entrar em outra e recomeçar de novo, porque isso aqui tem que ficar salvo inteirinha mesmo. E se as pessoas quiserem te procurar, elas te procurem aonde? No Aqui no meu site, Instagram mesmo, né? seu Instagram mesmo, Rafael né? Benega e no site Isso. institutoevolu.com.br, Gente, tá? vai estudar morfopsicologia. Eu Muito sou louco. suspeitíssimo. Não, eu também sou, né? Por isso que eu convidei você para poder fazer essa live para o meu público, para o nosso público, porque não é só Sim, meu, é sim. nosso. Porque eu aprendi a dividir, né? Porque, na verdade, a gente tem que aprender a dividir as coisas com as pessoas. Então, assim, quando eu começo a fazer leitura da morfopsicologia, porque ainda estou terminando fazer as leituras para poder a gente encaixar, é uma coisa incrível, né? E aí as pessoas ficam com achismo, eu acho que assim fica melhor, aí fica colocando carimbo e etc. Mas, assim, eu quero agradecer imensamente o seu carinho para conosco, de você trazer um pouco dessa ciência com consciência, que eu também sempre falo isso, e eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. Eu sei que você tem bastante coisa para fazer, você está estudando aí psicanálise, né? Eu sei que Estagiando, atendendo paciente, dando estagiando, aula, mas tá legal. então é legal, né, ter essa vibração. E eu sei que vocês agora estão com um projeto novo dentro da Morfovisage, né, do Isso. Instituto, fazendo essa consultoria tete a tete, né, com cada aluno, né? Eu achei muito incrível isso. Em breve eu vou fazer um novo curso, porque eu quero abranger mais essa área da sobrancelha dentro da morfopsicologia. E é legal porque você pega o assunto que a pessoa quer e você vai deslanchar, né? A gente trabalha de acordo com a área de atuação da pessoa. Então a gente fala a linguagem dela, os termos técnicos dela e a gente ensina ela a usar dentro da área dela de atuação. Isso. Eu vi, Ed, eu preciso falar para o pessoal que não entrou no Fala, começo sobre fala. a explicação, não sei quantos minutos eu tenho aí, do meu visual. Sim, 3. gente, tô ficando careca, tô gostando da ideia. Muito obrigado para as pessoas que falaram. O visual tá novo, mas vai ficar Sensação mais de carequinha liberdade, né, ainda. Rafa? Sensação de Nossa, liberdade. é muito gostoso. Agora, E eu queria agora. agradecer do fundo do meu coração o Obrigado. seu convite e a audiência que está aqui. Eu acho Sim. que eu gosto muito de uma frase que meu avô falava. Meu avô Isso. faleceu, eu tinha 6 anos de idade, mas olha como a gente grava algumas coisas, né? O conhecimento não ocupa espaço. Então busquem conhecimento, gente. Que ele Amém. Isso mesmo. liberta. E Ele aí vou fazer as liberta. pessoas agora interagir com a gente no nossos Instagrams. Vamos fazer um coraçãozinho aí, né? Não sei se você gosta de fazer coraçãozinho. As pessoas printem a gente aí e marquem a gente para a gente interagir com vocês nas redes sociais, tá bom? Tá certo. Brigadão, gente. Um Beijo no beijo. coração de cada um e se cuidem.
Tá bom? Obrigado. Beijos, tchau, tchau. Eu vou printar o meu aqui também.